O que vai acontecer com a sua aposentadoria? Será que vamos poder ter amparo na velhice? O governo vai conseguir mudar as regras da Previdência? Estas perguntas voltaram à discussão nesta semana no Congresso Nacional. O governo já havia tentado mudar as regras no começo do ano, mas não deu certo. Os auditores fiscais da Receita Federal denunciaram a reforma. O sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. Não há um rombo na Previdência Pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Professores e trabalhadores de todas as categorias protestaram em todo o país, e o governo teve que recuar. Os professores disseram: quem votar contra nós não terá o nosso voto. Temos a lista de todos os deputados e senadores e vamos usar nas eleições de 2018. Mas agora o governo insiste. A reforma da Previdência volta a ser discutida no Congresso e não há consenso entre eles. Você vai deixar por isso mesmo? O Sala de Professores desta semana traz de volta o economista Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho. Fagnani estudou a fundo o nosso sistema de seguridade social e chegou a esta conclusão sobre a reforma da Previdência. Trabalhe e morra sem se aposentar. A PEC é a extinção do direito à proteção na velhice no Brasil. O economista Fagnani afirma que o governo quer aprovar a reforma com base em propaganda enganosa, assustando as pessoas. O lema da reforma é uma reforma que é feita com base no medo, no terror, né? Então a ideia é reformar hoje para preservar o amanhã. É isso? Eu diria para você o seguinte, que o lema correto deveria ser reformar hoje para quebrar amanhã. E é isso que se considera o Estado neoliberal mínimo. O Estado mínimo não participa da sua vida. A ideia toda é que você faz um Estado mínimo, o máximo que se admite é você ter programas tipo Programa Bolsa Família, que você... Alguns financiamentos, que custa barato, programas de transferência de renda para os mais pobres, que eles consideram que são os pobres e tal, né? E o restante vai para o mercado. Vai para o mercado. Tá certo? Você vai ter plano privado de previdência, plano privado de saúde, plano privado de educação. Esse é o modelo. E quem não puder? Quem não puder que se dane. Que se dane. Olá, este é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje, um programa muito importante e eu reputaria até de um programa histórico. Estamos tendo a honra e a alegria de receber aqui o professor Eduardo Fagnani, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política Social. O professor Eduardo Fagnani coordenou uma equipe que organizou e pesquisou um trabalho de fôlego sobre a questão da reforma da Previdência que está sendo colocada aí no Congresso Nacional pelo governo atualmente. Este trabalho gerou um livro de 212 páginas que está sendo agora impresso e já está disponível na internet, e uma síntese que é este documento. Esta é a síntese do documento gerado por essa equipe coordenada pelo professor Eduardo Fagnani. É um documento da maior importância, porque ele é um documento da defesa dos direitos de todos os trabalhadores, da defesa dos direitos e da defesa da seguridade social desse país. É uma demonstração de que o acordo que foi feito na Constituição de 1988 pelos constituintes de então, que promoveram uma rede social de segurança, este acordo que prevaleceu até hoje tem condições de se manter e estabelecer essa segurança, essa seguridade social para todos nós trabalhadores.
Professor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu queria começar essa nossa conversa traçando um paralelo entre essa PEC que está sendo lançada agora, que está sendo proposta pelo governo ao Congresso, que é a PEC 287, e a outra PEC, que a gente chamou de PEC do fim do mundo, que é a PEC 55, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que propôs o famoso limite dos gastos públicos. Para quem não sabe, essa PEC estabelece que por 20 anos o governo federal só pode gastar o que gastou no orçamento do ano anterior, mais a inflação correspondente àquele ano. Existe uma relação entre essas duas propostas de emenda constitucional, professor? É uma ótima pergunta. E sim, existe. E como você bem mencionou no começo, o que está em jogo hoje em dia não é um ajuste fiscal, né? O que está em jogo hoje é a mudança do modelo de sociedade. Que modelo de sociedade? Um modelo de sociedade que foi pactuado em 1988, né? O movimento social, a luta do movimento social nos anos 70, começo dos anos 80, contra a ditadura militar, resultou na Constituição de 88. Então, o que é a Constituição de 88? Pela primeira vez em mais de 500 anos de história, né, a primeira vez que o Brasil, que a sociedade brasileira conseguiu, ao menos, ensaiar, né, os direitos sociais, civis e políticos, né, e a ideia da cidadania social. É a primeira vez em 500 anos de história. Foi uma espécie de concertação. Foi uma concertação e desse resultado surgiu, por exemplo, a Previdência Rural. É a primeira vez que o trabalhador rural tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. É a primeira vez, com mais de 50 anos de atraso, que o Brasil tem um programa de seguro-desemprego. Né? É a primeira vez que a Previdência Urbana, o trabalhador urbano do INSS, ele tem um mecanismo que preserva, que faz com que o valor do seu salário, do seu benefício, não seja corroído pela inflação, né, uma prática comum na ditadura militar. É a primeira vez que as camadas mais vulneráveis da população, né, aquelas que têm renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, né, ou que são deficientes, portadores de deficiência, tem um benefício chamado benefício de proteção, benefício de prestação continuada. BPC, de prestação continuada da assistência social. Então, vejam, a primeira vez que a gente tem um sistema único de saúde que é para todo mundo, né, que procura ampliar o direito da cidadania. A primeira vez nós temos direitos de greve, enfim, uma série de conquistas que foram feitas. E o fato é que o Brasil diz que o Brasil não tem elite, né? Porque elite, ela pensa no futuro do país, né? Aqui o Brasil tem ricos, né? Os ricos, eles não pensam no futuro do país, eles pensam no curtíssimo prazo. Então, os ricos do Brasil nunca aceitaram essa Constituição, porque, de alguma forma, ela captura, essa Seguridade Social, ela captura cerca de 10% do PIB, né? E por que a Previdência é a principal, o foco privilegiado do ataque? Porque 7,5% do PIB é a Previdência. Então, desde de 88, 89, há uma tendência de fazer retroceder esses direitos, né? E o que nós estamos assistindo hoje, que só é possível por um golpe parlamentar, né, porque um programa desse tipo ele jamais passaria pelo crivo popular, né, é uma oportunidade que essas elites nacionais e internacionais têm para concluir esse trabalho, né? Então, o que está em jogo hoje não é um ajuste fiscal, tá certo? É acabar com o Estado social, inaugurado em 88, e implantar o Estado mínimo liberal. Então, assim, é nesse contexto que nós temos que entender a reforma da Previdência, né? E que, como você bem mencionou, isso se relaciona a esse congelamento dos gastos sociais durante 30 anos. Eu vou congelar os gastos de saúde durante 30 anos, num contexto em que a população está envelhecendo.
que as doenças crônicas, as pessoas vivem mais com doenças crônicas, está tendo uma mudança no perfil epidemiológico da população, né? Um contexto que as pessoas estão envelhecendo e vão ter necessidade de uma proteção na velhice, né? Então, é a reforma da Previdência, é o congelamento dos gastos. O interessante dessa análise, professor, interessante em termos, né, seria cômico se não fosse trágico, é que aconteça o que acontecer nesse país nos próximos 20 ou 30 anos, até em termos de uma riqueza maior, suponha que as commodities subam a um preço estratosférico, que a gente encontre petróleo em tudo quanto é quintal dessa nação, etc. Qualquer riqueza que esse país produzir não será utilizada, está proibida de ser utilizada para os mecanismos de produção social, para a saúde, para a educação, para a seguridade, etc. O único segmento que ficou fora desta PEC de limite de gastos é o segmento financeiro. Então, tudo mais que o Brasil gerar de riqueza será para pagar os juros da dívida, ou para produzir mais dívida a juros estratosféricos, como o senhor acabou de mencionar, né? Bom, nós vamos aqui nos tratar por você, tá bom, professor? Claro. Somos professores e tal. Então, esse que é o trágico da história, esse é o ponto, né? O ano passado foram 502 bilhões de juros. Isso. E o gasto da Previdência, o ano passado, você tem isso na cabeça? 460 bilhões. 460. Nós gastamos mais de juros do que com a Previdência. Então, a Previdência, que se diz está quebrada, gasta-se demais, etc., o ano passado consumiu do orçamento da nação... 2015, na verdade. 2015. 2015, perto de 470 bilhões, enquanto que os juros da dívida foram na ordem de 502 bilhões. Os juros estão liberados da PEC. A Seguridade Social está presa, né, por esse mecanismo. Só que tem um detalhe, Celso. A Previdência, que gastou cerca de 460 bilhões em 2015, ela beneficia diretamente 30 milhões de pessoas. São 20 milhões de benefícios urbanos. E 70% desses benefícios urbanos é um salário mínimo. E são 10 milhões de benefícios rurais, 100% um salário mínimo. 100% um salário mínimo. 100% um salário mínimo. Então ela beneficia 30 milhões de pessoas. Se essas pessoas tiverem mais 2 membros na família, 2,5 membros na família, que é o que o IBGE diz, nós estamos falando de 90 a 100 milhões de pessoas. Então, nós gastamos em 2015 460 bilhões com a Previdência, que beneficia direta e indiretamente 100 milhões de pessoas, e gastamos com juros mais do que isso, 503 bilhões, né, que beneficia talvez algumas centenas de rentistas. Então, a pergunta que se coloca é qual reforma que nós temos que fazer? A reforma da Previdência ou a reforma do regime macroeconômico brasileiro? Sim. É importante esse dado, né? Muito importante. 30 milhões de pessoas, sendo 10 milhões de rurais, 20 milhões de urbanos. Dos 20 milhões de urbanos, 70% no salário mínimo, 14 milhões de pessoas. Dos rurais, 10 milhões, um salário mínimo. Então, nós estamos falando de 80% dos 30 milhões, 24 milhões de pessoas com um benefício de um salário mínimo, que inclusive é utilizado para movimentar a economia de uma grande parte de municípios desse país e que está sendo demonizado agora como um gasto excessivo. Isso. E 502 bilhões de reais que deve ir no máximo para 10 mil beneficiados por isso. Eu já ouvi falar esse número, a própria professora Denise, eu acho que usa esse número, por volta de alguns milhares de pessoas que se beneficiam com o rentismo, que é o pagamento do juro da dívida pública. Bom, nesse contexto, foi colocado no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional. Bom, dá para entender, pelo seu brilhante preâmbulo, que essa proposta vem no sentido de diminuir os gastos, uma vez que realmente eles não podem ser aumentados em função do limite da PEC 55. Então, há que ter um mecanismo para diminuir esses gastos.
Não pode entrar mais gente na Não. Previdência, e se entrar mais gente tem que entrar com valores menores. Muito bem. Isso. Então, a PEC 287 da reforma da Previdência é perversa. E quais são as principais perversidades dessa PEC? Primeiro caso, por exemplo, explica para a gente como é que funciona a questão do tempo de contribuição e o limite de idade. Até hoje... A PEC é a seguinte: trabalhe e morra sem se aposentar. A PEC é a extinção do direito à proteção na velhice no Brasil. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Esse é o resumo da perversidade. Tem um documento que é monumental, que chama-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. É um monumento da civilização. E o artigo 25 diz: toda pessoa tem direito a uma proteção digna na velhice. Agora, o que na minha opinião é pior, ao ler o trabalho da sua equipe, que, repito, é um trabalho sensacional, é a primeira vez que eu penso, na minha opinião, nesse país, que se ataca o direito adquirido. Isso é Porque a expectativa de direito, eles estão propondo, a PEC propõe uma regra de transição que também é perversa. Depois a gente pode falar sobre ela. Mas o pior é o direito adquirido. Por exemplo, aquela pessoa que está aposentada e que tem uma família, 2 pessoas, marido e mulher, os 2 contribuíram durante 35, 30 anos e tem aposentadoria. No momento da morte de um deles, o casal não pode acumular a aposentadoria do outro. Então, este já adquiriu o direito, porque quando ele entrou na Previdência, ele entrou por essa regra. A partir da promulgação da PEC, perde esse direito. Perde. Então, esta família vai trabalhar apenas, agora vai tentar sobreviver apenas com uma das 2 rendas familiares. Exatamente. Até então é a dela mais 70% do esposo. Isso, é verdade? Exatamente. Muito bem. O que é pior ainda, num casal, a pessoa, só um trabalha, o homem, a mulher, só um tem aposentadoria. Bom, a mulher vai ficar com 50% da pensão, do benefício do homem, mais 10%. Essa é a proposta? Essa é a proposta. Hoje a pensão equivale ao 100% do salário mínimo. Isso. A proposta é 50% do salário mínimo. Se tiver um filho, mais 10%. Se tiver 2 filhos, até 21 anos de idade. Até 21 anos de idade. Então, acaba a aposentadoria garantida de um salário mínimo. Acaba o benefício de um salário mínimo. Não, o benefício de pensão por morte acabou. É meio salário mínimo. Hoje em dia ninguém ganha abaixo de salário mínimo. Não, você tem a Constituição estabeleceu um piso. Um piso. Nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque na ditadura você corroía, na época da ditadura militar, eles concediam, os aumentos nos benefícios eram sempre abaixo da inflação, né? Então você se aposentava com 3 salários e de repente você estava ganhando meio salário mínimo, porque a inflação era muito alta. Então o que os constituintes fizeram? Nenhum benefício pode ser inferior ao piso do salário mínimo, né? E hoje você tem mais de 80% dos benefícios da Seguridade Social equivalente ao piso do salário mínimo. E com isso, quando você acaba com o piso, né, você pode arbitrar qualquer valor. Você volta ao que era na época da ditadura. E tem mais um aspecto. Os 65 anos, se passar a reforma, a proposta de reforma, os 65 anos também não são eternos. Eles podem ser alterados. Exatamente. Simplesmente como é, professor? É que existe um indicador chamado expectativa de sobrevida aos 65 anos, né? Então hoje estima-se que quem chegou a 65 anos vive mais 22 anos. Sempre que esse número crescer, sempre que ele passar de 22 para 23, de 23 para 24, passa de 65 para 66, 66 para 67. Ou seja... Isso será feito de uma penada. De uma penada. Assim que não precisa passar pelo Congresso, absolutamente assim que o IBGE disser, olha, a expectativa de sobrevida aumentou de 23 para 24 anos, automaticamente já vai... passa de 65 para 66. Quer dizer, você pode estimar que daqui a 20, 30 anos a gente já tem uma aposentadoria, a idade já seja 67 anos. Nossa.
anos. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Então, é confirmado de que realmente a proposta que está colocada, muito contrário ao que está sendo divulgado pelo governo, porque geralmente os defensores da proposta dizem que precisa reformar porque senão vai acabar. Na verdade, a reforma é para acabar. É para não existir mais, para a pessoa não se aposentar. E a alternativa seria qual? Para um trabalhador que começa agora no mercado de trabalho. Com essa perspectiva de ele ter que contribuir 49 anos, o que esse trabalhador vai fazer? Não, a questão, esse é o ponto mesmo que você está dizendo, é isso. A ideia é criar regras tão excludentes, tão difíceis de serem atingidas. E aí você coloca um ponto que nós alertamos nesse documento, que é o seguinte: o lema da reforma é uma reforma que é feita com base no medo, no terror, né? Então a ideia é reformar hoje para preservar o amanhã. É isso? Eu diria para você o seguinte, que o lema correto deveria ser reformar hoje para quebrar amanhã. Então toda essa rede de proteção, de licença maternidade, seguro-desemprego, etc., vai diminuir, vai sumir. Vai sumir. Praticamente. Exatamente, vai sumir. E aí é o tal do salve-se quem puder. Isso que se considera o Estado neoliberal mínimo. O Estado mínimo não participa da sua vida. A ideia toda é que você faz um Estado mínimo, o máximo que se admite é você ter programas tipo programa Bolsa Família, que você alguns financiamentos que custa barato, programas de transferência de renda para os mais pobres, que eles consideram que são os pobres e tal, né? E o restante vai para o mercado. Vai para o mercado. Tá certo? Você vai ter plano privado de previdência, plano privado de saúde, plano privado de educação. Esse é o modelo. E quem não puder? Quem não puder que se dane. Que se dane. Tá certo? Quer dizer, o que eu acho que é uma questão que todas as pessoas que vão refletir sobre o assunto deveriam pensar é o seguinte: que país nós temos hoje, que país nós gostaríamos e que país nós teremos. Bem ou mal, com todos os problemas, a Constituição de 88 fez o seguinte: hoje, dificilmente você vê um velho pedindo esmola na rua. Por quê? Porque 82% dos idosos no Brasil tem como fonte de renda pelo menos a Previdência Social. Pelo menos um salário mínimo. Pelo menos um salário mínimo da Previdência Social. É difícil você ver um velho pedindo esmola na rua. É verdade. Tá certo? O que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Tá certo? Você vai ter uma massa de pessoas velhas, idosas, desprotegidas. É isso. Tá claro? Quer dizer, é esse o país que a gente quer? Né? Quer dizer, o que eu tenho tentado dizer é o seguinte: o Brasil é o país da tragédia anunciada. Sim. Né? Só para um exemplo fácil de entender, a crise prisional. Faz mais de 20 anos que a gente sabe que vai ter uma crise prisional. Sim. Certo? O que está acontecendo hoje, Celso, nós estamos começando a tecer a tragédia da desproteção social. As pessoas estão ficando velhas, vão viver mais tempo, a longevidade é maior, o que é ótimo, é um indicador é uma conquista, da humanidade. Tá certo? Então, ao invés de você dizer, puxa, que maravilha, nós conseguimos ter uma longevidade maior, então agora nós temos que nos preocupar com a saúde dessas pessoas, que elas vão viver mais tempo, vão ter doenças crônicas durante um período maior, vão precisar de ter cuidadores, vão ter que ter pessoas que cuidem disso, nós temos que pensar. E, ao invés de você pensar nisso nos próximos 30, 40 anos, você pensa assim, as pessoas vão viver mais, isso vai custar muito, né? Custar muito. Vai aumentar de 7% do PIB para 10%, para 12% do PIB, né? Isso é ruim, não é? Então, vai gastar mais, então vamos cortar o direito. Tá certo? Agora, o que vai acontecer daqui a 30, 40 anos? É uma longevidade sem dignidade. Sem dignidade, sem saúde, sem cuidadores, sem dinheiro, sem comida, passando fome, pedindo esmola na rua, mendigando, roubando. A pergunta que fica é essa: qual é o país que nós queremos? Qual é o país que nós queremos para gerações futuras? Eu acho que essa é a pergunta que fica.
e principalmente a análise que o professor Eduardo fez. Essas reformas que estão tentando ser implementadas nesse país, só podem ser feitas numa situação política atual, porque ninguém seria eleito com propostas desse tipo. Se passasse pelo crivo popular, se fosse discutido, não seria eleito com propostas desse tipo. Só um governo nessas condições, que nós sabemos como é que foi a eleição desse governo, ou a tomada de poder desse governo, é que pode fazer propostas desse tipo com um Congresso Nacional que foi eleito em 2014 com esta composição a mais conservadora possível. Em 1988 nós tínhamos forças conservadoras e progressistas, mas houve aí uma concertação, como nós dissemos aqui, em termos de seguridade social. Então, professores, professoras, trabalhadoras em geral, informem-se. Este é um documento de defesa dos direitos de todo mundo, de legítima defesa dos nossos direitos, e também o que nós estamos distribuindo aqui na FEPESP para todos os professores, para a comunidade em geral, para todos os sindicatos, que é o documento que dá conta da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Urgente, para não perder os direitos, professor, professora, trabalhador, para não perder os direitos, olho vivo. Muito obrigado, agradeço a excelente participação do meu colega aqui, professor Eduardo, e até um próximo Sala de Professores. Não esqueça, critique, contribua, fepesp.org.br. Muito obrigado.